Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro do profeta Amós. Amós, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Ora, por esse motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel. E porque eu farei isso contigo, prepara-te para encontrares com teu Deus, ó Israel. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero dar continuidade a algo que eu iniciei algumas semanas atrás. Trabalhando em cima do mesmo livro, sobre o tema Prepare-se para encontrar com o teu Deus. Amém? Meus amados irmãos, todos nós queremos, desejamos e ansiamos para ver Deus trabalhar na nossa vida e nos abençoar. Mas Deus, Ele não pode abençoar o seu futuro enquanto o seu passado não for resolvido. Deus não pode abençoar o seu futuro enquanto o seu passado for resolvido. Isso fala de uma vida de comprometimento, uma vida de aliança, uma vida de rendição. Você pode estudar a Bíblia toda, analisá-la sistematicamente, e você vai chegar na conclusão que este Deus maravilhoso, Ele sempre foi o mesmo ontem, Ele é hoje e sempre será eternamente. Ele nunca mudou a sua forma de agir, interagir com o seu povo. Nunca mudou. E aqui, no livro do profeta Amós, o Senhor, Ele disse: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu digo para vocês fazerem uma coisa, vocês fazem outra. Mas o encontro com Deus é inevitável. Você pode tomar suas decisões e fazer o que você quiser. Mas um dia, esse dia, não tem como escapar. Você tendo influência ou não, você tendo dinheiro ou não, esse dia ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Nenhum ser humano vai escapar. Grande ou pequeno, todos terão que prestar contas. Todos terão que prestar contas. E a Bíblia nos diz sobre uma possibilidade, ela diz sobre uma certeza. Será que existe essa possibilidade, pastor, de eu realmente ter que encontrar, acertar as contas? Não, é uma certeza, isso é certo. Agora, é ruim ter um encontro com Deus? Encontrarmos com Deus? Eu anseio por esse dia. E eu acredito que todo salvo também deseja e clama em alto e bom som: Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Mas esse encontro com Ele pode ser bom ou ruim. E quando você olha no cenário mundial, e quando você não precisa estudar muito, mas se você começar a estudar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, e mergulhando um pouco também dentro da área escatológica, bíblica, você chegará na conclusão que o mundo parece uma panela de pressão, que a qualquer momento explodirá. E o juízo de Deus começará sobre a humanidade.
Porque aquilo que é certo está sendo deixado de lado, enquanto aquilo que é errado tem sido aplaudido e incentivado até mesmo pela maioria dos religiosos. Porque a maioria dos religiosos, líderes religiosos, não estão se preocupando pela qualidade de vida espiritual do seu povo. Se preocupam somente com os dividendos, com resultados, mas não se preocupam com a qualidade espiritual do povo. Por isso maculam, escondem a verdade e pregam somente um lado da questão, um lado da história bíblica, mas não pregam todo o pacote, não ensinando todo o teor e conteúdo ou ensinamento a qual Deus ele exige que os seus seguidores pratiquem. Agora, a Bíblia diz, para aqueles que andam piamente, aqueles que aguardam o Senhor, certamente terão um encontro agradável. Mas quem são essas pessoas que terão um encontro agradável com Deus? Aqueles que cumpriram as suas regras, aqueles que não estarão devendo nada a Ele. Será que nós temos realmente realizado aquilo que Deus ele quer que nós realizemos? Cada um de nós temos um dom, uma vocação. Será que nós temos utilizado isso a benefício do reino? Ou será que nós estamos apenas como espectadores? E a parábola que o Senhor Jesus ele conta sobre os talentos? Será que isso não leva em conta? Não podemos levar em consideração? Certamente. Então, o encontro agradável certamente será para aqueles que têm bons resultados para apresentá-lo. A primeira pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos hoje: você tem apresentado diante de Deus bons resultados? Bons resultados de piedade, de amor, de fidelidade, colocando em disponibilidade o seu tempo, o seu talento para o reino, em prol do crescimento e etc. Como que nós temos agido e interagido diante do Deus Todo-Poderoso? Será que a nossa religião é apenas uma religião aparente? De filosofia? De blá blá blá? De conversa? Ou será realmente nós temos vivido o verdadeiro Evangelho? A Bíblia diz que aqueles que se alegrarão com esse encontro glorioso com o Senhor são aqueles que não têm que se envergonhar. Que não tem que se envergonhar. A Bíblia diz, Paulo disse a Timóteo, que o obreiro, ele tem que ser um obreiro que não tem que se envergonhar. E que maneje bem a palavra da verdade. Amém, pessoal? Então, o Deus Todo-Poderoso, Ele revela pela sua palavra que o povo de Israel estava aguardando e desejava um encontro com Deus. Mas eles estavam aguardando um encontro com Deus, mas não estavam preparados. Eles diziam-se um dia do Senhor, o dia do Senhor. Mas eles não estavam preparados. Se eu falar assim, fala aí, gente, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, todo mundo vai falar. Agora eu te pergunto, você realmente está preparado? Você realmente está preparado, preparada para encontrar com esse Deus poderoso? Por acerto de contas, o dia da verdade, onde que tudo aquilo que é escondido será exposto. Será?
Esse dia será glorioso. Mas a Bíblia diz que o mundo passará por uma grande metamorfose. O mundo, de uma forma geral, ele vai gemer de uma forma terrível. E você pode até mesmo crer, e não há problema nenhum em crer nisso. Não, pastor, eu acredito que eu serei arrebatado antes da grande tribulação. Tá, você acredita nisso, mas você tem certeza? E se a igreja passar pela grande tribulação, você está preparado? Como que está a nossa vida espiritual hoje? Como está? O Senhor Deus, Ele disse no capítulo 12 do profeta Isaías, no versículo 9, Ele diz assim: eis, portanto, que está perto o dia de Yahvé, dia cruel, dia de ira e de grande furor, para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecadores. Você já leu isso? Você imagina que Deus somente é amor, e é o amor. Mas você já parou para pensar que Ele é juízo? Você já parou para pensar que Ele vai acertar as contas com o planeta Terra, com os moradores que aqui estão? Já parou para pensar nisso? Isaías, ele disse, eu vou ler de novo: eis, portanto, que está perto o dia do Senhor, diz, dia cruel, dia de ira e de grande furor, para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecadores. A Bíblia diz que no dia de Gog e Magog, vai ser uma mortandade tão grande, que os corvos e as aves de rapina ficarão completamente saciadas. Será um dia terrível. Hoje muitos têm abandonado o Senhor, mas ainda a igreja aqui está. A igreja ainda está na terra. Os remanescentes ainda aguardam o dia do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de entender que este dia está muito próximo. Mas, pastor, essa profecia é muito antiga. Ela tem 13 mil anos atrás. Mas a Bíblia diz em Lucas, no Evangelho de Lucas, eu poderia ler dezenas de versículos aqui. Lucas 21, a partir do 25, diz assim, olha só: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações ficarão desesperadas, com medo terrível, estrondoso do mar e das ondas. Olha só. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que está sobrevindo sobre a população do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Dá para você imaginar o que vai vir aí? Elon Musk está querendo construir uma base lá em Marte para tentar salvar algumas espécies aqui. O ser humano, porque os cientistas, analistas, estudiosos, ecologistas, biólogos, astrônomos, todos estão de comum acordo. O mundo está para um fio. Está a ponto de um colapso. Nós não sabemos o dia, o momento, a hora, mas a certeza é que vai acontecer. E a Bíblia diz que vai acontecer. O planeta não acabará, mas o que vai acontecer aqui será catastrófico. E quem contou isso aqui não foi qualquer um. Não foi qualquer um. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas.
Cientistas estão mostrando através dos equipamentos que o Sol está com uma mancha meio estranha e que talvez daqui um pouco mais de tempo vai sair radioatividade que vai realmente prejudicar o ser humano. A Terra ela vai começar a ficar cada vez mais quente. Isso eles estão dizendo e a gente tem visto isso acontecer. Aonde que é frio vai ficar calor, e aqui onde que é calor vai ficar frio, vai virar um pandemônio. Por quê, pastor? Por que tudo isso? Porque o homem abandonou o Senhor. Porque o homem abandonou o Senhor. E nós, como igreja, estamos aí perdidos. O que vamos fazer? Que mensagem louca! Que mensagem mais desesperadora! Não. Aqueles que estão em Cristo serão guardados, preservados, serão guiados pelo Todo-Poderoso, e Deus não nos deixará nos perder. Deus, Ele tem uma aliança com aquele que tem uma aliança com Ele. Deus não tem uma aliança com aquele que está um pé no mundo, um pé na igreja. Com esses Deus não tem uma aliança. Esses que dizem, ó Deus, Tu é Deus e maravilhoso, mas cometem todo tipo de pecados e atrocidades que o mundano pratica. Como diz no livro do profeta Malaquias, qual é a diferença entre o justo e o ímpio? Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ah, se eu soubesse, eu tinha ido para outra igreja hoje. Essa mensagem hoje está meio pesada, meio indigesta. Foi o que Deus preparou para você. Foi o que Deus preparou para nós. Porque no dia do juízo, você não vai falar assim, eu não sabia, ninguém falou para mim. Não, teve um cara lá que falou. Teve um camarada lá que falou. Ele falou para você, eu vou te mostrar aqui no meu 15D, vou te mostrar. Ele falou. Amém, pessoal? Então aqui a Bíblia diz que eles viviam uma religião aparente. Eu te pergunto, a religião que você serve é aparente? Teórica? E pelo fato deles viverem uma religião aparente e teórica, eles foram castigados. A Bíblia diz, Deus ele usa meios, circunstâncias. Deus usou nesse caso aqui a Síria para puni-los. Deus permitiu. E não era uma punição, não, para riscar eles do mapa. Para eles nunca deixarem de existir definitivamente. A punição severa. Irmãos, Deus ele não espera que você seja uma pessoa perfeita, porque você nunca será. Mas uma coisa que Deus ele preza é caráter. Uma coisa que Deus ele preza de você ser uma pessoa verdadeira, autêntica. Deus não gosta de hipócrita. Deus odeia hipócritas. Ele rejeita e deixa ele irado. Você lê isso nos evangelhos. Jesus é irado com hipócritas. Deixa ele revoltado. Deus ele perde o controle dele. Deus ele gosta de pessoas autênticas. Você errou. Você falhou. Você não foi homem, mulher de errar. Seja homem para confessar. E para de dar desculpas. Igual lá o Adão. Eu pequei porque foi a mulher que tu deu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher aí, eu não tinha caído. Eu não tinha comido o fruto. Faltou vergonha, caráter, de assumir a responsabilidade dele, como homem, como indivíduo pessoal. Errou, falhou? Tudo bem, errou. Confesse. Senhor, eu sou um vacilão, eu errei, eu confesso para o Senhor. Eu não quero praticar isso mais, me ajude. Confesse. E deixe. Porque aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Quem está me entendendo? Não adianta você achar que vai comprar Deus com oferta, com dízimo.
com boi e com carneiro. E você não compra. Você compra pastores corruptos, que tratam bem só os dizimistas que dão dízimo alto, que atendem somente os dizimistas de classe alta. Quando aquele pobre coitado lá, que quase um dinheiro não tem para dar na igreja, ele nunca atende. Em muitos lugares acontece isso. Esses aí são os mercenários que serão combustíveis no inferno, naquele grande dia. Não tenha dúvida. Agora, antes de Deus rejeitar a sua oferta, Deus ele rejeita o ofertante primeiro. Por isso que Jesus ele disse que quando formos apresentarmos a Deus alguma coisa, faça uma ressonância, uma introspectiva, uma retrospectiva na sua própria vida. Quem está me compreendendo? Amém? E depois leve a sua oferta diante do altar. Aquele povo levava as suas ofertas, levava os seus carneiros, levava os seus bodes, levava os seus touros, farinha e várias especiarias para apresentar diante do altar, mas as suas vidas eram reprováveis. E Deus ele disse: antes de vocês trazerem as suas ofertas, eu já rejeitei vocês. Meus amados irmãos, Deus ele deseja que o encontro dele conosco seja um encontro bom. Isso não é uma notícia boa? Deus é um Deus que tem muita paciência, mas parece ter limite. Amém? Agora, qual é o castigo que Deus enviou para aquele povo? Qual é o castigo? Pastor, eu não sei por quê, porque as coisas na minha vida não andam. As coisas na minha vida não andam. Entra ano, sai ano, não anda. Irmão, é melhor você olhar direitinho a sua vida. Tem alguma coisa de errado. Liga aí o sinalizador. Existe alguma coisa de errado. Ou da sua parte com Deus, ou da sua parte com você mesmo. A Bíblia diz que o castigo, ele veio. E sabe qual foi um dos castigos? É o que o mundo vai enfrentar. A fome. Já está enfrentando. O Brasil é o número 1 na área bovina e muitas áreas. No agro ele é bom. Mas nem todo mundo tem um bife para comer. Na verdade, não existe um bife para todo mundo. Amém, pessoal? Alguns comerão. E boa parte vai ficar com fome mesmo. E a situação só há de piorar. Os grandes analistas do mundo tecnológico já estão falando. Não tem emprego para todo mundo e a tendência é piorar até 2030. Porque a área robótica vai tomar conta de tudo, ou quase tudo, tomando o espaço do ser humano. E os governos mundiais já estão atrelados para poder resolver já esse problema. Porque para eles é melhor assalariar ou dar uma ajuda de custo para o indivíduo ficar em casa. Mas isso é apenas um paliativo. E não resolverá o problema. Porta fechada continuamente indica que alguma coisa está fora do lugar. Porta fechada continuamente indica que alguma coisa está fora do lugar, está fora do eixo. E nós temos que usar a nossa mente. Nós temos que usar a nossa, eu sempre digo, a nossa inteligência. Porque Deus nos fez pessoa inteligente. Eu sou assim. Sempre fui assim. Porque se a coisa está dando errada para mim,
eu começo a analisar. Peraí, será que eu estou vacilando? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que eu estou deixando de desejar? Será que... O que está acontecendo? Eu analiso a minha vida. Se eu achar que tem alguma brecha, alguma coisa que pode melhorar, eu vou melhoro. Mas se porventura não consigo, eu peço o Espírito de Deus, me mostre. Mas se porventura não tem nada aparente que eu tenha feito para poder estar passando por esse processo, então me dê força para passar por essa provação. Ou seja, nós temos que ser inteligentes, nós temos que usar a cabeça. Se um indivíduo entra ano e sai ano, está atracado, não vai, não é possível. Vocês estão entendendo, pessoal? Então nós precisamos de entender que um dos pontos que Deus ele vai tratar com a humanidade, já está tratando, e tratou no passado, foi a fome. Sabe por quê? A chuva, na época aqui, a chuva de fevereiro, ela não veio. E com isso, não havendo chuva, não há lavoura. Amém? Não há lavoura. Eu estava estudando um pouco, olhando um pouco o que está acontecendo no nosso Brasil, sobre o agro. E muitos fazendeiros, grandes fazendeiros, que são campeões aí de exportação de milho, e etc., de soja e tudo mais, estão reclamando, porque já não tem como ter um cálculo preciso, porque o tempo é muito variável. Amém? Se houver uma mudança climática negativa, nem aqui o Brasil, sendo o celeiro do mundo, resolverá o problema de muitos que estão sofrendo lá fora. Porque o que nós produzimos aqui mata a fome de milhares lá fora também. Mas a Bíblia diz que a tendência é todas as nações serem abaladas. E não haverá um celeiro o suficiente para resolver o problema ou a situação que o mundo irá enfrentar. Por quê? Reafirmo, porque estão abandonando a Deus. Então eu digo para vocês aqui nessa noite, não abandone a fonte das águas vivas. Não seja um crente de aparência. Trabalhe, faça alguma coisa para o Senhor. Não fique de braços cruzados, mas avance, porque o Senhor está vindo. Irmãos, todo trabalho exercido por ti, por mim, é colocado em balanças precisas. Você trabalha numa empresa e às vezes você fica meia hora depois do trabalho, você chega antes um pouquinho, às vezes não é computadorizado, mas o nosso Deus, Ele é justo. Ele vai te retribuir naquele grande dia. Deus, Ele trabalha com recompensa, toma lá e dá cá. Você é fiel, sou fiel com você. Se você for diante do meu altar fiel, eu vou correspondê-lo. É assim que Deus ele age. Amém, pessoal? Deus ele quer e requer de nós um padrão diferenciado. No versículo 9, há um castigo. Deus ele disse assim: vocês vão plantar, eu não vou mandar chuva, e o que colher, eu vou mandar o gafanhoto para comer. Irmão, fugir de Deus não tem como não, irmão. Vocês estão me entendendo? Não tem como. Vocês vão colher um pouquinho, a roça, a colheita vai ser um fracasso para exportação. Mas vocês vão colher um pouquinho. Mas o pouquinho que vocês colherem, eu vou mandar uma nuvem de gafanhoto e vai rapar tudo. Brinca com ele. Brinca com o Senhor. Eu não quero te colocar medo no teu coração contra Deus. Presta atenção, eu quero esclarecer bem claro isso aqui.
Parece que Deus é cruel, mas não é. Não é. Deus é justo. Por quê? Pastor, então se eu não servir ele não vai corresponder-me. E ele vai permitir, autorizar o diabo de pegar as coisas fluírem negativamente. Sim. Não é que Deus é ruim, punitivo. Não, meu amado, funciona dessa forma. O Marcelo está vacilando. Eu estou clamando, falando, arrepende. Eu não quero. Então, tudo bem, é um direito que você tem. Se você não quer, é um direito, Marcelo. Você quer viver a sua vida assim? Então viva. Só que, meu amigo, eu vou retirar também toda a linha de proteção que eu tenho a favor de você. E vou deixar você à deriva. Você não me quer. Você está me rejeitando. Você não me quer, ué. Ou seja, ele fazendo isso, há uma autorização no mundo espiritual para coisas terríveis acontecerem contra a minha vida. Porque só não acontece hoje porque ele tem me protegido. Só não acontece com você porque ele tem colocado em você uma cerca de proteção invisível. Como a Bíblia diz no livro de Jó. Porque se não fosse essa cerca protetiva, se não fosse as mãos de Deus na nossa vida, seríamos completamente devorados e destruídos pelos nossos algozes. Foi claro? Outro castigo, peste. Já pensou? Você planta e não colhe, o que colhe o gafanhoto come, depois vem doença, vem pestilência, vem doenças e guerras. Irmãos, é só destruição. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Olha só. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão, ao som de um terrível estrondo. Eu estava vendo os estudiosos que estudam sobre vulcões e tal. Há um vulcão que é tão poderoso, irmãos, que ele pode abalar um planeta. Há um terrível estrondo, e os elementos desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. É isso aí. É isso que está para acontecer no cenário. E nós precisamos de estarmos mais do que nunca rendidos diante do Deus Todo-Poderoso. Porque esse Deus maravilhoso, Ele tem um compromisso, Ele tem uma aliança com aquele que é fiel à sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, o quinto castigo é um terremoto. Ou seja, não é um terremotinho. É um terremoto, é um abalo sísmico. É um abalo sísmico que vai abalar todo o planeta. Imagina o caos que será. Deus disse no versículo 12: estou preparando um tribunal. Deus, Ele disse no versículo 12: viva do jeito que você quer. Eu já estou preparando um tribunal e eu serei o juiz, diz o Senhor. Eu serei o juiz. Naum disse, quando Deus se ira, as rochas se derretem. O profeta Naum lhe disse, quando Deus ele fica irado, as rochas se derretem. As montanhas se aplanam. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Moisés ele disse que o sopro das narinas de Deus abriu o mar vermelho.
Imagina Deus soprando com a própria boca. Aquele povo, eles tinham costume de sempre ir em Betel. Fala comigo, por gentileza, Betel. Betel, ele era um centro de adoração. O que significa Betel em hebraico? Significa a casa de Deus. Ou seja, o povo tinha costume de ir na casa de Deus, como nós. E Deus, ele diz assim: vocês têm o costume de ir na minha casa, mas vocês continuam pecando. Vocês não mudam. Vocês continuam pecando. Continuam na mesma roda viva. Vocês vêm na minha casa, faz de ouvido de mercador e continuam vivendo uma vida de pecado. E, no entanto, não adianta reclamar, porque que a minha vida não muda. Fala comigo, por gentileza, Gilgal. Significa centro de peregrinação. Uma vez por ano o povo ia a Gilgal. Para quê? Para buscar o Senhor nos montes e apresentar a Deus jejum. E Deus, ele disse: não adianta vocês jejuarem se não estiverem dispostos a uma mudança radical. Irmãos, Deus não é como muitos que aceitam parceria dupla. A adoração dele tem que ser exclusiva. Ou você é 100% dele, ou você não é nada dele. Aqueles que estão em cima do muro ainda não pertencem a ele. Ou seja, o povo levava as ofertas e dízimos em 3 dias. Mas sabe qual era o objetivo maior? Para alimentar as suas próprias vaidades. De 3 em 3 dias eles iam no templo para levar os seus dízimos e ofertas. Mas só com propósito, só para mostrar. Só para demonstrar. Lembra quando Jesus ele questionou a hipocrisia dos fariseus? Eles eram dizimistas e meticulosos. Mateus 23. Eles eram tão meticulosos com relação ao dízimo, que eles davam oferta não somente de animais, etc., mas até de ervas, como edro e cominho. Eles eram muito meticulosos com relação ao dízimo. Jesus, ele disse: vocês praticam um pequeno mandamento, mas os grandes mandamentos vocês realmente não praticam. Vocês deveriam praticar os pequenos mandamentos, assim como os grandes mandamentos. Jesus não aboliu, mas enfatizou, porque eles queriam somente mostrar para a sociedade que eles eram generosos. Em contrapartida, mostrar no templo, mas em contrapartida lá fora, oprimia o órfão, maltratava a viúva, não perdoava, eram hipócritas. E Deus, ele rechaçou isso. Quem me entende aqui? Apocalipse 6, o último versículo. Apocalipse 6, versículo 12 e 13, que diz assim: vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. Olha aí, ele enfatiza. O sol ficou escurecido, como coberto com uma roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra. Irmãos, presta atenção. Estrelas caíram sobre a terra. Judas, ele falou alguma coisa semelhante.
sobre estrelas que não possuem os mesmos materiais que as outras demais estrelas possuem. Por isso elas ficam vagando de um lugar para o outro e a tendência é cair em algum lugar em um dia. Mas imagine só, já não basta um terremoto cataclísmico, já não basta o Sol e a Lua perder a sua funcionalidade. Como a planta vai desenvolver? Como que as marés, porque a Lua, ela tem a funcionalidade de manter a vida nos mares, ela que produz o plâncton. Como? Ela que é responsável pelo controle de marés. Como que a Terra vai ficar? Parece o livro de Eli, né? Será que esses filmes que têm sido feitos também, será que não é um aviso? Será que não estão querendo falar alguma coisa? Não sei. Mas a Bíblia diz, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Meu Deus, vai ser uma chuva de meteoros aqui. Está muito longe, pastor. Está muito longe? Se você é um crente e você pensa assim, eu quero dizer para vocês que os ímpios não estão pensando assim, não. E eles entendem mais disso do que nós. Amém? Eles sabem o que realmente está acontecendo. Por isso nós não podemos brincar de sermos cristãos. Temos que assumir, ser cristão não é oba-oba, pula-pula. Não. Ser cristão é viver o verdadeiro evangelho. Servir a Deus em fidelidade, meu amado. Amém? Nós estamos no mundo, mas você tem que entender que você não pertence a ele. O mundo passa e as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Tudo nesta vida é ilusão. Tudo neste mundo é ilusão. Por isso nós temos que valorizar o que Deus tem nos dado, que é a sua palavra como bússola, como orientação. E se nós seguirmos, não tenha dúvida, nós um dia, em dado momento, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, ou lá mesmo. Porque a Bíblia diz que no toque da última trombeta, os anjos do Senhor virão, em um só piscar de olhos nós seremos arrebatados e encontraremos com Cristo nos ares. Você almeja por isso? E naquele grande dia, quando estivermos com Ele, acredito eu que na grande batalha nós estaremos com Cristo. Você ficará feliz com isso? A igreja vai estar com Cristo naquele grande momento, como espectador, como a igreja militante, como a igreja triunfante. Nós estaremos com Cristo, e você vai olhar para trás e você vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena a fidelidade. Quantas pessoas abandonam a casa de Deus por conta de coisas tão frívolas, tão insignificantes. Quantas pessoas? Então, meus amados irmãos, que nós possamos hoje meditar um pouquinho mais sobre isso e entendermos que este Deus maravilhoso, Ele está pronto para nos abençoar. E Ele tem bons pensamentos ao vosso respeito. Bons pensamentos. Mas nós temos que tomar a nossa decisão para Ele. Amém? Temos que tomar a nossa decisão em servi-lo e andar com Ele, porque Deus Ele tem reservado para nós algo que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não penetrou no coração do homem, mas é tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que vos amam. Amém? Vamos colocar de pé?